Parte 3 do mangá mais bizarro e louco que você vai ler. E aí, rapaziada, eu sou o Marx e como o mangá dos últimos vídeos tá tendo um feedback muito bom e muita gente pediu a continuação, eu decidi gravar a continuação e talvez fazer uma série dessa obra. Porque eu tô muito hypado com esse mangá e tô curtindo demais gravar e descobrir junto com vocês as revelações da obra. E principalmente a motivação que é ver vocês interagindo com o vídeo e me ajudando a realizar esse sonho que é se tornar YouTube. Muito obrigado. E pra essa parte 3 eu vou fazer um vídeo um pouco mais longo, porque acredito ficar melhor pra vocês. E antes de continuar eu vou dar um breve resumo do que aconteceu até agora com o nosso protagonista, Eiji. Após descobrir que ele sofre de dupla personalidade, Eiji decidiu terminar com a namorada Kyoka pra evitar que ela sofra por estar envolvida nessa loucura. E também o Eiji acabou sendo interrogado pela polícia por estar envolvido em um caso com uma garota que foi morta da mesma forma que o serial killer LL, vulgo pai de Eiji, utilizava pra matar. E devido às filmagens do caso, Eiji teria sido visto com ela dias antes dela ser morta, dando uma suspeita enorme como principal culpado. E além disso, o Eiji acaba descobrindo uma mensagem deixada por B1, a outra personalidade dele, com um número de telefone. Então ele decidiu ligar para ter mais informações e descobriu a ligação de B1 com uma organização chamada Skull, famosa por ser cruel e cometer diversos crimes, e obrigando a Eiji a torturar reféns na frente deles para provar que ele segue o legado do pai serial killer. Isso basicamente, resumido, foi tudo que a gente descobriu nesses últimos capítulos. Mas antes da gente ver a continuação, já deixa aquele like que ajuda demais o canal. Depois de passar pela sua aprovação na Skull, onde ele precisava escolher alguma forma de torturar um dos reféns, Eiji foi realmente aceito pelos membros que duvidavam da capacidade dele. E isso de alguma forma trouxe algo bom pro Eiji, porque por mais que eles sejam pessoas com atitudes ruins, foi uma das poucas vezes que o Eiji foi aceito por alguém sem ter que sofrer pelo seu passado. E ainda mais pelo fato deles admirarem o Eiji por ser o filho do serial killer. E isso faz ele refletir que talvez B1, essa outra personalidade, tenha apenas encontrado um lugar para pertencer sem que sofra pelo passado. Porém esse daí não é o foco do Eiji, talvez seja de B1, mas o real motivo do Eiji estar metido nessa cova de leões é para descobrir se realmente B1 matou a jovem nos últimos dias. E enquanto isso, a ex-namorada Kyoka aparece na casa do Eiji para tentar conversar com ele, mas ele não estava em casa. Porém tinha alguém que estava vasculhando a casa dele, e essa pessoa não é desconhecida pra gente, é a própria Rei, uma garota que desde o início observa Eiji e talvez seja a primeira pessoa a descobrir o real problema do Eiji que anda enfrentando durante esse tempo todo. E foi ela quem avisou o protagonista sobre isso tudo. E talvez por enquanto a gente pode considerar ela como uma aliada de Eiji, mas não dá pra confiar cegamente porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. E de volta ao Eiji tentando colher informações da Skull, ele comenta sobre a jovem morta e se ela teria sido morta pelos motivos da purificação, igual LL purificava as jovens prostitutas. E o líder acaba revelando que ela foi purificada também, mas pelo motivo de se recusar a falar a verdade, e por isso ela foi punida. Isso deixa o Eiji pensativo sobre o que ela poderia ter se recusado a falar. E o clima vai ficando mais pesado, porque o líder da Skull simplesmente busca um cachorro monstruoso, utilizado para brigas, e sendo conhecido como serial killer do mundo canino. Mas ele não é apenas um mascote da organização, ele tem um objetivo muito mais obscuro. Desde os casos do serial killer LL, foram descobertos os arquivos de LL, que são diversas gravações do próprio serial killer torturando suas vítimas. Em uma delas, LL utiliza um cachorro para torturar suas vítimas. Então já dá pra imaginar o que eles querem com esse cachorro. E graças ao fanatismo desse líder, ele tem o desejo de utilizar essa mesma forma de tortura na sua próxima vítima. E para escolher essa próxima vítima, eles decidem escolher os traidores que roubaram cerca de 60 mil da organização, e que tudo indica ter sido duas pessoas que utilizaram um bastão de metal para nocautear e roubar o local que ficava guardado todo o dinheiro, que por sinal era um local que apenas membros de elite sabiam onde ficava. E observando todas essas informações, Eiji talvez perceba que o traidor tenha sido o próprio B1, e que ele tenha feito toda essa desgraça, já que ele mesmo encontrou um bastão de metal e principalmente um dinheiro desconhecido na casa dele. Seria muito coincidência tudo isso ser encontrado na casa do Eiji após esse roubo, mas por mais que o Eiji esteja cagado de medo, a organização já tem um alvo em mente sem ser o B1, para dar um alívio para Eiji. E o líder acredita ser a própria Yoko, a jovem que foi encontrada morta, porque aparentemente ela podia estar vendendo informações das organizações para que eles fossem atacados e roubados dessa mesma forma. E para descobrir esse cúmplice dela, o líder encontrou um relógio que estava no quarto da Yoko, e provavelmente é do homem que agia junto com ela. E ao ver isso daí, o Eiji ficou completamente em choque, porque obviamente teria uma chance enorme de ser do próprio B1 esse relógio. E se isso for verdade, seria o fim para ele ali mesmo. E para descobrir isso, o líder utilizou o Billy, o cachorro serial killer que foi solto, para atacar o suposto traidor. E aí foi o fim. Ou pelo menos quase foi. Porque por um milagre, o homem que foi atacado não foi o Eiji, e sim um dos membros que estavam tendo relações escondidas com a Yoko, mas que não havia traído e muito menos roubado o dinheiro. A única informação que ele tinha sobre Yoko é de ter outro homem que seja o suposto culpado, na qual ela chamava de papo sério. Mas isso daí não é nada de grande impacto pro líder da Skull, porque ele já sabia de tudo e só queria mais informações sobre esse tal homem papo sério.
Que tudo indica, pelo que sabemos de Eiji, que esse homem seja o próprio B1, a outra personalidade. Ou seja, Eiji precisa tomar o máximo de cuidado para que ele não seja descoberto ou corra risco. E por mais que o homem tenha implorado para ajudar Skull, o líder foi impiedoso e não teve outra chance para ele. E vendo tudo isso daí, o Eiji sabe que qualquer erro visto ou descoberto vai ser o fim para ele. Mas correr esse risco faz parte para descobrir os reais segredos e os novos mistérios que cercam a sua outra personalidade, chamada B1. E depois de um tempo sem aparecer, a garota Rei, que a gente considera aliada, aparece novamente com seu jeito misterioso. Mas sempre ela vem com uma novidade sobre a vida de Eiji ou de B1. E dessa vez ela utilizou informações sobre tudo que ela encontrou ao vasculhar o quarto de Eiji, como a orelha de Yoka, o dinheiro encontrado e o bastão de metal no cofre. Tudo isso para chantagear o Eiji e descobrir mais um pouco sobre o B1. Porque digamos que ela seja apenas uma maluca interessada na história de Eiji e B1. Então o Eiji deixa ela continuar seguindo ele para que ela não leve todas as provas da polícia e incrimine, piorando tudo para ele. Mas antes disso, ela deixa uma carta na qual Kyoka, a ex-namorada, deixou na casa dele. Porém, para Eiji não é o momento adequado para se distrair com algo assim, e sim precisa focar para investigar o caso, e para isso ele tem uma ideia nova. A ideia consiste em se encontrar com a senhora Nami, a mesma mulher que estava sendo feita de refém no clube e que seria a próxima a Yoko, e talvez tivesse informações valiosas para ajudar no caso. Mas a recepção pela mulher não foi das melhores, e talvez ela tenha deixado a marca da mão dela na cara de Eiji. E o motivo dessa raiva seria a revelação que Eiji jamais ia querer ouvir. E o que ele menos queria descobrir veio à tona. B1 era o assassino como ele suspeitava. Enquanto Eiji estava na situação, o líder da Skull estava sendo interrogado pelos detetives, a qual investiga o caso da jovem Yoko. Porém, o líder é sádico bastante para não dar provas nenhuma aos policiais e entregar a organização, e assim manter ele apenas como um suspeito sem provas do caso. E durante a conversa do Eiji com a Nami, a gente descobre um pouco mais sobre a jovem Yoko, e principalmente de como foi a entrada dela nesse mundo de prostituição e a ligação com a organização Skull. E tudo deu início numa noite de festas com celebridades e pessoas renomadas, que nesse momento surgiu o líder da Skull com uma oportunidade perfeita para as duas garotas, mas que no final teria sido a pior escolha para elas. E após ver o lado obscuro e toda a crueldade, por mais que tentasse sair e abandonar, elas sofriam chantagens e ameaças, impedindo dela sair. E pra Nami ser próxima e amiga da Yoko foi o que deu forças para ela se manter viva, porque a Yoko sempre se demonstrava forte no meio disso tudo, por mais que soubesse o fim que ela esperava. E no momento que ela se encontrou com Eiji, ou talvez B1, ela começou a acreditar que Eiji a tiraria dessa realidade e que a salvaria disso tudo. Mas Eiji não foi capaz disso. E novamente tudo se tornou confuso, porque quando a Nami disse que Eiji havia matado, ela dizia de uma forma expressiva, e não pelo fato literalmente de ter assassinado a jovem. E agora com o mistério ainda aberto, Eiji quer descobrir quem é o culpado afinal. E então ele descobre que o dia que a Yoko desapareceu, ela se encontrou com um homem chamado Papai, e que esse homem teria sido o último homem que ela teria se encontrado naquele dia, e provavelmente o verdadeiro culpado. E por mais que o Eiji não tenha conseguido salvar a jovem, a Nami ainda considera ele uma pessoa boa, porque no momento que eles estavam no clube, ela ouviu tudo que o Eiji disse pro seu namorado na hora de torturar, onde ele pediu para que ele gritasse o mais alto e que pudesse fingir desmaio para acabar com aquilo mais rápido e enganar os membros da Skull. E agora com todas as informações, o plano é encontrar o homem que possivelmente é o culpado da morte, e para isso Eiji precisa encontrar o histórico das clientes que a Skull conseguiu para Yoko. Mas com certeza não vai ser uma tarefa fácil para se filtrar e descobrir essas informações. Então mais uma noite, Eiji se encontra com os membros da Skull, dessa vez sem a presença do líder, já que está sendo investigado pela polícia. E esse momento é uma oportunidade para Eiji estudar mais sobre a organização e ver se descobre algo a mais. E ele tenta buscar o lugar que seja o escritório e talvez guarde os históricos das prostitutas que trabalharam para a Skull. Mas ao encontrar essa porta, ele precisa de uma chave dos membros superiores. E agora ele precisa descobrir como vai conseguir entrar nesse escritório para ficar cada vez mais próximo da verdade. E ao contatar a Rei, ele descobre uma forma de arrombar essa porta e decifrar a senha. Então ela deixa todas as ferramentas necessárias para Eiji utilizar a técnica Lock Bumping. Ela é uma técnica simples de arrombamento. Então lá vamos nós pro tutorial de arrombamento de portas. Usem com moderação. Primeiro você precisa da chave especial e introduzir ela na tranca. Depois você vai precisar de um martelo para empurrar os cilindros da tranca e assim abrir facilmente. Mas primeiramente, para isso Eiji precisa descobrir o sistema de cilindros que existe na tal porta e ver se é compatível. E pondo o plano em prática, ele corre para descobrir qual sistema é. Mas por um descuido, Eiji simplesmente fode todo o plano e deixa cair a chave no único buraco, causando mais atenção ainda para ele com o cachorro de guarda latindo. Mas por uma sorte, o Eiji recuperou a chave, já que não era um ralo tão profundo. E agora conseguindo arrombar a porta, ele entra na sala, ele procura algo que possa ter o histórico das garotas. Mas tudo que ele encontra tem um sistema de segurança na qual ele não consegue quebrar. Mas algo chamou a atenção de Eiji nessa sala, um armário com uma tranca diferente. E o problema é que para invadir ela demoraria cerca de 10 minutos e ficariam vestígios que alguém arrombou um armário. Será que vale todo esse risco?
Ou será que Eiji vai conseguir pelo menos escapar dessa situação, já que um dos membros apareceu no mesmo andar, e agora Eiji precisa achar uma forma de se esconder para não ser pego e com certeza arrumar problemas com a organização Skull. E mano, até eu fiquei completamente em tensão com essa cena. Eiji tendo que se esconder o mais rápido possível e torcendo pro homem entrar e não ver que ele tá embaixo da mesa. Mas graças a Rei utilizando o plano de emergência para distrair todos no clube, ela ativa o alarme de incêndio e consegue tirar o foco dos membros por um tempo, dando um tempinho a mais para Eiji conseguir arrombar o armário e assim encontrar o que buscava, que era nada menos que um cartão de memória que talvez tivesse pista dos clientes e principalmente tivesse foto do culpado da morte de Yoka. Só que Eiji pagou muito caro para ser descoberta, já que o membro da Skull notou tudo isso e com certeza sabe que foi Eiji quem fez tudo. E continuando com o plano, Rei e Eiji se encontram numa sala privada de karaokê para que pudessem analisar todas as fotos e gravações do cartão de memória que o Eiji encontrou. E para surpresa deles, um plot twist bizarro aconteceu. O homem que aparece nas fotos, e possivelmente seja o papai, é Shoto Shirabishi, pai de uma das vítimas de 15 anos atrás, morta pelo próprio serial killer LL e pai de Eiji, e sendo o único sobrevivente da família após a esposa ter se suicidado descobrindo a morte da filha. Agora resta saber o porquê esse homem está envolvido com a Skull e com a morte da Kyoko, sendo que ele teve sua filha morta por um serial killer anos atrás. Talvez seja a vingança contra a Skull e por sua filha, mas acredito que não seria uma vingança adequada, ainda mais que a filha dele teria sido morta da mesma forma. Cometer o mesmo erro como vingança não tornaria melhor ou daria a paz que ele busca. E sem perder tempo, o Rei e Eiji buscam informações sobre esse homem e descobrem que ele trabalha como professor em uma universidade, ficando mais fácil de encontrar ele para mais informações e o envolvimento com B1 e Yoka. E enquanto isso, na Skull, a situação de Eiji está cada vez mais preocupante, com ele sendo o principal culpado por ter roubado o cartão de memória. O líder já tem noção total de tudo ocorrido. Mas para nossa surpresa, Sai sempre está um passo à frente de todas as informações, e ele já suspeitava de Eiji ser o traidor desde o início. Ele apenas não tomou atitude, pela admiração que ele tem pelo filho do lendário assassino LL. Porém, tudo tá no controle dele e ele tem o plano perfeito para resolver isso. E por outro lado, o Eiji segue seu plano para encontrar o professor, e quando eles se encontram, o professor fica assustado, perguntando se alguém descobriu o que eles fizeram. E o plot twist mais inesperado acontece. Enquanto o Eiji pergunta desesperado se eles mataram Yoko, o professor diz que não, que na verdade é sobre a quantia de dinheiro que eles roubaram da Skull. E sem entender nada, Eiji descobre que na verdade foi B1 quem planejou isso, e o plano final é esmagar a Skull. É muito plot twist, meu Deus do céu. E esse foi o fim da parte 3 desse mangá incrível. E rapaziada, tem uma coisa que eu notei e tá me deixando completamente cucado. É o fato do B1 não tá aparecendo durante esses dias. E uma coisa que eu penso é, será que o B1 sabe tudo que o Eiji faz ou ele também não lembra de nada? Será que o B1 seria um inimigo de Eiji ou ele age junto pra proteger Eiji e manter os seus planos ao mesmo tempo? É tanta coisa pra pensar, principalmente pelo fato de sabendo que o B1 é muito mais inteligente e a princípio cruel que Eiji. Eu duvido que B1 vai deixar o Eiji ser pego pelos membros da Skull. Com certeza ele deve ter planos pra proteger Eiji, ou seja, ele mesmo. Eu tô muito hypado pra ver mais desse mangá junto com vocês. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando o mangá e todo o crescimento do canal. Obrigado de coração. E por favor, deixem recomendações e até mesmo críticas construtivas pra ajudar o canal.